Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha, a gente vai trabalhar um pouquinho das funções inorgânicas. Tema que a galera apresenta muita dificuldade no primeiro ano e, para falar a verdade, é uma dificuldade que ela é carregada para os próximos anos, por conta de identificar se é ácido, base, sal, óxido, as regras de nomenclatura, oxiácido, das bases. Então, assim, é um tema que sobrecarrega a maioria de vocês aí, estudantes. Então aqui, nessa questão, eu vou te dar um resumo do que a gente vai precisar. Se você achar necessário, comenta e pede pro Arthur dar uma aula aí pra gente sobre esse tema, dá uma moral pra gente aí, que eu penso e vejo como fazer da melhor maneira, beleza? Então, é química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que a gente tem aqui? As reações ácido-base são reações importantes pelas suas inúmeras aplicações. Por exemplo, pessoas que sofrem com acidez estomacal são beneficiadas diariamente por esse tipo de reação química. Evidentemente, excessos podem ser prejudiciais. Várias preparações farmacêuticas de antiácido incluem as bases hidróxido de magnésio e hidróxido de lítio para diminuir o excesso de ácido clorídrico no estômago. Baseado nesse texto, responda. Então ele te deu um textinho e aí vamos para uma questão aberta, não é? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, vou deixar em vermelho primeiro. Dê a fórmula química de todos os compostos inorgânicos citados no texto. Então quem são os compostos inorgânicos citados? Hidróxido de magnésio, hidróxido de lítio e o ácido clorídrico. Pessoal, antes de eu resolver propriamente dita questão, deixa eu fazer com você um resumo dos principais pontos que eu vou utilizar, porque eu acho que isso vai te ajudar muito a acompanhar o desenvolvimento da questão. Depois que você tiver isso em mente, você vai ver que a questão flui numa boa. Primeiro ponto, para falar das bases, principalmente das bases, é legal você saber o NOx. Arthur, o que é NOx? Né? O NOx, galera, chamado de número de oxidação, ele é a principal carga, né? No caso de alguns elementos é a carga exclusiva mesmo, que um elemento vai ter quando ele está ligado a outro, ou seja, quando ele forma uma substância química, forma uma molécula ou forma um composto iônico, ele vai ter essa carga. Existem alguns que são de NOx fixo, é eles que eu vou colocar para você aqui, para você ter isso, porque esses caras você tem que saber, e se você soubesse, você já agilizava muito a sua vida nessa questão. Então eu vou fazer uma tabelinha só dos principais, tá? Bem curtinha, que é o que eu vou usar aqui. Eu vou te falar quais são os elementos, que eu vou falar deles aqui, e vou colocar aqui qual é o NOx deles. Então, para essa questão, o que eu vou precisar? Eu preciso, né, recordar com você aí que o grupo 1, chamados metais alcalinos, tem carga 1. O grupo 2, os elementos têm carga mais 2, todos eles, sem exceção, mais 2. Depois disso, eu tenho a prata, o zinco e o alumínio. A prata tem carga mais 1, o zinco tem carga mais 2, o alumínio tem carga mais 3. Ou seja, grupo 1, 1, carga 1. Grupo 2, 2, carga 2, prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Então esses 5 aqui você carrega na mão, porque eles são fundamentais para você fazer exercícios tanto no primeiro ano, quanto no segundo e até no terceiro. Utiliza-se muito. Eu estou fazendo uma tabelinha muito enxuta para você. Pois se você tiver dificuldade, quiser ajuda, comenta aqui no vídeo. Arthur, dá uma aula para a gente com mais detalhes sobre esse negócio de NOx aí que eu nunca vi, ou que eu já vi e não entendi. Como é que eu sei mais? Como é que eu aprendo mais sobre isso? Porque se eu for dar aula aqui, essa resolução de questão vai durar 2 horas. Aí quando eu for fazer a questão, a galera já desistiu de assistir, porque eu enfiei uma aula inteira aqui no meio. Então deixa o comentário aqui embaixo se você achar que vai te ajudar. Beleza. Com relação ao cloro, que a gente está discutindo no ácido clorídrico, eu vou só pontuar para esse caso aqui. No caso do cloro, quando ele é o elemento mais eletronegativo do composto, ele tem uma carga de -1. Por que isso? Porque o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele for o elemento mais eletronegativo, significa que falta um elétron só para ele fechar o octeto. Então ele vai ganhar aquele elétron, se ele for o mais eletronegativo, e com isso ele fica com uma carga de
menos 1. Então eu coloquei aqui os principais, que são os 5 primeiros, você precisa saber. E já que eu vou usar o cloro, eu coloquei o cloro aqui para você também. É uma dica, é um macetinho que eu estou te dando. Essa tabela, se você jogar no Google tabela de inox, você vai achar uma tabela gigantesca, gigantesca, gigantesca mesmo, muito mais completa. Mas aqui, só um resumo. Agora, eu preciso falar com você das funções inorgânicas. E eu vou usar, né, a ideia para inicialmente aqui, ó, de arrênios, para falar com você dos ácidos e das bases, porque você vai precisar dessa ideia. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar primeiro dos ácidos de arrênios, né? Os ácidos de arrênios, pessoal, são compostos que em solução aquosa, então se você colocar ele na água, eles liberam como um único cátion o H+. Então, exemplo que a gente tem aqui, se eu pegar, por exemplo, o HNO3 e você colocar ele em água, ele vai liberar H+, mais NO3-. De uma forma bem resumida aqui para você, né? Estou tirando um monte de detalhe, não estou colocando a água, não estou escrevendo a equação completa, estou fazendo bem enxuto para você acompanhar o exercício. Se você quiser mais detalhes, pede aí que eu gravo uma aula completona para você. Aqui é só um resuminho para te orientar. Então, os ácidos de arrênios, por exemplo, eu vou colocar mais um, H2SO4, o ácido sulfúrico, ele em solução aquosa, ele sofre ionização, né, gera íons e fornece para mim esses caras, como um único cátion, o H+. Esse fenômeno, né, aí eu vou aprofundar um pouquinho no comentário, é um composto molecular formado só por não metais, não existe transferência de elétrons, só compartilhamento. Quando chega na água, ele sofre ionização. Então, em contato com água, esses compostos sofrem ionização, que é a capacidade de liberar íons em solução aquosa, tanto positivo quanto negativo. E no caso dos ácidos, eles liberam H+. Então, os ácidos de arrênios, você vai identificar ele como sendo hidrogênio mais alguém. Então, esse é um macetinho para você montar a fórmula de um ácido baseado na teoria de arrênios. Hidrogênio mais alguém é o que você vai precisar. E a gente já está vendo aqui, ó, o ácido clorídrico. Na nossa regrinha de nomenclatura, o hídrico significa que são ácidos sem oxigênio. Então, é basicamente o hidrogênio e o outro elemento. Então, o hidrogênio, H+, né? Carga de +1 ou 1+, se você preferir. E a gente tem o clorídrico. Hídrico é só para falar que o ácido não tem oxigênio. E o elemento é o cloro. Então, entre o cloro e o hidrogênio, o cloro ele é mais eletronegativo. Qual é a carga do cloro quando ele é mais eletronegativo? -1. Aí fica fácil de você ver quem é o ácido clorídrico. Ó. O ácido clorídrico ele é o HCl. Então, o primeiro composto a gente já conseguiu aqui. Ácido clorídrico HCl. Com esse resumo, teria que aprofundar muito na nomenclatura de ácidos aqui para a gente poder detalhar mais isso. Mas esse ponto que eu estou deixando ele vai ser importante e eu vou voltar nele. Bom, o primeiro composto eu achei. Eu vou trocar o slide aqui para a gente fazer agora, no caso, as bases também de arrênios. As bases de arrênios, pessoal, são espécies que liberam como único ânion o OH- quando em solução aquosa. Então, eles têm de características gerais MOH. X. Como assim X? As bases de arrênios elas são obtidas por maioria esmagadora das vezes um metal que tem uma carga de X+, e a hidroxila que tem uma carga de -1. Então, quando você fizer isso, ó, o X vem para cá e o -1 vem para cá. Regrinha do escorrega. Quando você tem, então, esse composto, ele em água sofre dissociação, porque vai ser um composto iônico. Como assim, Arthur? Ficou meio confuso.
Vamos fazer as bases que eu vou te mostrar. Hidróxido de magnésio. Bom, eu sei que tem que ter o magnésio e eu sei que tem que ter a hidroxila, com a carga de 1-. Mas e a carga do magnésio? O magnésio está no grupo 2, então o grupo 1 tem carga 1, o grupo 2 tem carga 2. Aí você vem e faz o quê? O escorrega. Então, quem é o hidróxido de magnésio? MgOH2. E o hidróxido de alumínio? Bom, se é hidróxido, é a nomenclatura de base de alumínio. Então, hidroxila, menos 1. E o alumínio? Grupo 1, carga 1. Grupo 2, carga 2. Prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Então, o alumínio tem carga de mais 3. Joga isso aqui para cá. Vem o 1, nosso escorrega. AlOH3. E aí a gente obteve todos os compostos da letra A. Quem são os compostos? Hidróxido de magnésio, MgOH2. Hidróxido de alumínio, AlOH3. E o ácido clorídrico, HCl. Beleza? Está feito aí para você a letra A. E por que eu fiz questão de falar aquele lance aqui? Eu vou voltar aqui. Esse lance de ionização, de gerar íons. E no caso das bases, a chamada dissociação. Por quê? Eu tenho, galera, eu vou puxar sua memória um pouquinho. Metal ligada a metal. Então, eu estou falando de uma ligação iônica. Já tem transferência de elétrons, já existe cargas. Então, se você pegar um pouquinho de um corpo sólido de hidróxido de magnésio e colocar na água, ele vai separar em magnésio 2+ aquoso mais 2 hidroxilas menos também aquosa. Esse fenômeno em que eu separo as cargas já existentes, ele é chamado de dissociação. É só separar as cargas já existentes. Compostos iônicos, eles já têm carga, né? Ele já houve a transferência de elétron, ele dissocia, ele gera íons em solução aquosa. E por que eu fiz isso tudo? Para responder direto à letra B. Soluções aquosas desses compostos conduzem corrente elétrica? Conduz. Por quê? O que você precisa para conduzir corrente elétrica? Você precisa de íons no meio, e além dos íons, você precisa que esses íons tenham movimentação. Então, quando você coloca base na água e você coloca um ácido na água, você gera esses íons. Como? O ácido sofre ionização. Então, você pegou um composto que não tinha cargas, ao colocar na água, gerou cargas, ionizou, e ela está livre no meio. Condição perfeita para conduzir corrente elétrica. Tem cargas e tem mobilidade nas cargas. Então, vai conduzir. Agora, no caso das bases, as cargas já existiam, porque era um composto iônico. Quando você coloca na água, dissocia, separa. Então, você gerou íons em solução e eles têm mobilidade. Vai conduzir corrente elétrica. Então, a letra B, você pode responder, não é? A solução aquosa destes compostos conduzem eletricidade? Conduzem. Por quê? Porque eles sofrem ionização e dissociação, né? O ácido pode completar, né, se quiser, porque os ácidos sofrem ionização, as bases sofrem dissociação. Você pode colocar genérico, porque as espécies, ao entrar em contato com a água, geram íons em solução que podem se movimentar, que vai permitir a condução de corrente elétrica. Ou ainda, você pode colocar que essas espécies em água formam soluções iônicas, formam soluções eletrolíticas, porque ela tem eletrólito. Esses íons em solução, pessoal, Mg2+, OH-, H+, Cl-, podem ser chamados de eletrólitos, formando uma solução eletrolítica que conduz corrente elétrica. São todas palavras que vocês vão encontrar muito em exercícios de química, beleza? Então, fica justificado a letra B. Eu só não escrevi no slide aí, mas está justificado para você. Meus queridos, eu vou deixar para você aqui em cima, ó, um convite para você ir lá no meu Instagram e conhecer um outro trabalho que eu faço. Lá eu faço mapas mentais, resumos, eu faço quiz toda semana, eu libero vídeos com experimentos de química, experimentos bem interessantes, que a maioria das vezes a gente não tem como ver no cotidiano, né? Porque exige reagentes que a gente não compra comercialmente, é difícil, precisa de autorização, enfim, algumas curiosidades sobre química. E eu vou te pedir o que todo mundo pede. Se está te ajudando, se você gostou do vídeo, se te deu uma luz, inscreve no canal, curte, assiste os outros vídeos, tem as playlists separadinhos para você ali e divulga o conteúdo.
Porque o meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas. E quando você interage, você curte, comenta, as plataformas digitais, tanto aqui quanto no meu Instagram, que você vai lá dar uma conferida, eles entendem que o trabalho é legal. E aí eles divulgam para o maior número de pessoas possível. Beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia e bons estudos. Valeu!